A graça de Jesus e o amor de Maria seja com todos. Seja bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, os sacramentos revelam em nós a comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, bem como a nossa relação íntima com a Igreja por meio da doutrina dos apóstolos. O Papa Paulo VI, na Constituição Conciliar, nos ensina que os sacramentos não só supõem a fé, mas como também a alimenta, fortifica e exprime por meio de palavras e gestos, razão pela qual se chama sacramentos da fé. Esses sinais e meios de fortalecimento da fé que foram instituídos por Jesus Cristo e confiados à Igreja, sendo o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos doentes, a ordem e o matrimônio, contam cada um com suas particularidades. O batismo é o primeiro sacramento e é ele que insere o fiel na vida cristã, pois mostra o desejo de alcançar a salvação. Por ele somos libertos do pecado, entregues à paternidade de Deus, unidos em Jesus Cristo e incorporados à Igreja. As crianças que são batizadas precisam que seus pais e padrinhos sejam devidamente instruídos sobre o significado do batismo, também sobre as obrigações que eles estão assumindo perante Deus e a Igreja, no sentido de conduzir aquela criança à vida cristã. Os adultos que quiserem se batizar deverão manifestar essa vontade, estar conscientes das verdades sobre a fé e das obrigações cristãs, sendo advertidos para arrependerem-se dos seus pecados. Na confirmação, os batizados avançam em seu caminho de iniciação cristã. Eles são enriquecidos com os dons do Espírito Santo e chamados a testemunhar Jesus Cristo por obras e palavras. A unção do crisma na fronte, pelo óleo consagrado pelo bispo, deve ser realizado na igreja e inserido na celebração da Santa Missa. Na doutrina cristã, para que se receba a confirmação, é necessário, além do batismo, que se tenha pleno uso da razão, esteja bem instruído e possa renovar a promessa do batismo. É na Santíssima Eucaristia que o Senhor Jesus Cristo se mantém e oferece-se, pela qual continuamente vive e cresce a Igreja. O sacrifício eucarístico é a memória da morte e da ressurreição do Senhor, pelo qual se lembra o sacrifício da cruz. A Eucaristia representa a fonte de todo o culto da vida cristã, pelo qual se realiza a comunhão do povo de Deus e completa a edificação do corpo de Cristo. Na celebração eucarística, o Cristo presente sobre as espécies do pão e do vinho pelo ministério do sacerdote, oferece-se a Deus e se dá como alimento espiritual aos fiéis. Recomenda-se que os fiéis recebam a Sagrada Comunhão na Santa Missa, mas, quando a pedirem por justa causa, poderá ser administrada fora da celebração litúrgica, observando os ritos específicos. Lembremo-nos da importância da Santíssima Eucaristia, vez que os demais sacramentos e todas as obras eclesiásticas de apostolado relacionam-se com este sacramento. No sacramento da penitência, os fiéis confessam os seus pecados ao sacerdote, devendo estar arrependidos e intencionados a se corrigir mediante a absolvição que lhes é dada. É pela confissão individual e pela absolvição que o fiel, consciente de pecado grave, reconcilia-se com Deus e com a Igreja. Já a absolvição de vários penitentes, sem, por exemplo, uma confissão individual,
não pode se dar de modo geral, a não ser que haja necessidade grave declarada pelo bispo diocesano e não haja tempo para que os sacerdotes ouçam devidamente as confissões de cada um dentro de um tempo razoável. Aqui é importante lembrar que não se considera existir necessidade quando não possam estar presentes confessores suficientes somente por motivo de grande afluência de penitentes, como pode suceder, por exemplo, em grande festividade ou peregrinação. Na penitência, recomenda-se ao fiel que confesse também os seus pecados veniais, os seus pecados menos graves. Mas é a sua obrigação a confissão de todos os pecados graves, de que se lembrar após uma diligente exame de consciência cometidos após o batismo. Para alcançar o perdão dos pecados e reconciliar-se com a igreja, o fiel deve estar de tal maneira disposto que, arrependido dos seus pecados e com o propósito de se corrigir, converta-se a Deus. Como eu disse que iria desenhar, para alguns amigos protestantes que têm dificuldade de compreender, então vamos desenhar. Acompanhe aí o desenho. A culpa do pecado é perdoada pelo sacrifício expiatório de Cristo, o sacrifício expiatório de Cristo oferecido na cruz, mediante a confissão sincera com desejo sincero de abandonar práticas pecaminosas. Então a pessoa recebe do sacerdote a absolvição. A pena temporal do pecado pode ser paga em vida através dos meios disponibilizados pela igreja ou no purgatório. As indulgências e a Santa Missa são meios que podem diminuir as penas purgativas e acelerar a entrada das almas dos fiéis defuntos no céu. Em todo caso, seja qual for o destino daquela pessoa, se for a salvação, ele é por graça de Cristo, mediante nossas obras de fé. Olha só, aqui está uma pessoa humana. No Salmo de número 1, versículo 6, o salmista fala do caminho do justo e do caminho do ímpio. No Novo Testamento, Jesus também diz em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que só existem 2 portas e 2 caminhos. Então, se a escolha desse ser humano é rejeitar a Deus e o seu amor depois da morte, ele segue para um lugar chamado inferno. Mas se ele escolhe o caminho da santidade, da obediência, da palavra de Deus, ele segue para o céu. Mas digamos que essa pessoa tenha na hora da morte ainda culpas temporais, como podemos ver no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 26, e tantos outros textos bíblicos, ela poderá passar um período de purificação no purgatório antes de ir para o céu. Nesse caso, o purgatório não é nem uma segunda chance e não é nem uma terceira via, mas uma única via para o céu. E seja como for, todos que são salvos, indo direto para o céu ou se purificando no purgatório, eles são salvos mediante a graça de Jesus Cristo, pois o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mais uma vez eu repito, não existe purificação sem Cristo, nem sem a igreja fundada por ele e sem a vivência diária dos sacramentos. Eu espero que os meus amiguinhos protestantes tenham finalmente entendido. A unção dos doentes é o sacramento pelo qual a igreja encomenda a Deus os fiéis perigosamente doentes, para que os alivie e salve, ungindo-os com óleo e proferindo as palavras prescritas nos livros litúrgicos. A unção dos doentes será administrada ao fiel que se encontrar em perigo de morte, estando no uso da razão ou que tenha manifestado esse desejo anteriormente. Em caso de dúvida, deve-se administrar a unção. O sacramento pode se repetir se o fiel doente, depois de ter se recuperado,
recair em doença grave ou se durante a mesma enfermidade aumentar o perigo. As ordens são o episcopado, o bispo, o presbiterado, o padre, e o diaconado, o diácono. É pelo sacramento da ordem e por vocação divina que alguns entre os fiéis, pelo caráter permanente que se comprometem, são constituídos ministros sagrados, ou seja, são consagrados para que, segundo o grau de cada um, apacentem o povo de Deus, desempenhando na pessoa de Cristo as funções de ensinar, santificar e reger. Será ordenado o homem maior de 25 anos, que dispor da devida liberdade, e ninguém pode, por qualquer motivo ou por qualquer forma, coagir alguém a receber ordens ou afastar delas quem seja canonicamente idôneo. É necessário ainda que se promovam as ordens aqueles que tenham fé íntegra, sejam movidos de livre intenção, possuam ciência devida, boa reputação, integridade de costumes, virtudes comprovadas e, bem assim, outras qualidades físicas e psíquicas condizentes com a ordem e receber todos os critérios determinados segundo o juízo do bispo diocesano ou superior. É pelo matrimônio que o homem e a mulher batizados se entregam e se recebem mutuamente pelo bem do casal e educação dos filhos. As propriedades essenciais do matrimônio são a unidade, que na aliança conjugal o homem e a mulher já não são mais dois, mas uma só carne, conforme nós vemos em São Mateus, capítulo 19, versículo 6, e a indissolubilidade, que representa uma união para a vida toda e confere particular firmeza ao matrimônio cristão. O matrimônio e o amor do casal se dispõem por natureza própria à geração e criação dos filhos, que são o maior dom dessa união e contribui muito, para o bem dos próprios pais. Desde a história da criação, as Sagradas Escrituras nos ensinam que não é bom que o homem esteja só, conforme vemos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 8, e que Deus abençoou o homem e a mulher dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, conforme vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Assim, o matrimônio se completa pela união eterna entre o homem e a mulher, pelo cultivo do amor, para gerar e criar seus filhos, fortalecendo os laços familiares cristãos. Como vimos, os sacramentos são os meios pelos quais podemos nos aproximar da vida em comunhão com Deus, em comunidade na igreja e em busca da santidade. Não se trata de ritos a serem cumpridos de forma superficial, por caráter social ou exigência familiar, mas devemos observar que, na celebração dos sacramentos, a igreja transmite a sua memória, particularmente com a profissão de fé. Nesta, não se trata tanto de prestar assentimento a um conjunto de verdades abstratas, como, sobretudo, fazer a vida toda entrar na comunhão plena com o Deus vivo. É o que nos ensina o Papa Francisco em sua carta encíclica Lumen Fidei. Como Cristo foi enviado pelo Pai, e também ele enviou os apóstolos, sejamos nós todos enviados ao testemunho da fé, cheios do Espírito Santo e dotados de uma vida sacramentada. Que Deus abençoe você e a sua família e que essa palavra sobre os sacramentos possa ficar trabalhando no seu coração durante o resto desse dia. É o desejo do meu coração, no nome de Jesus.